É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração ao seu irmão. Nos parece clara a mensagem central da liturgia deste 24º domingo comum, sobre a necessidade de perdoarmos a quem nos tenha ofendido. De fato, já no livro do Eclesiástico, no Antigo Testamento, nos é oferecida esta direção, este preceito do perdão que devemos a quem nos ofende. Acompanhe comigo aí da sua Bíblia ou do aplicativo da Paróquia Sagrada Família. Estamos no 27º capítulo do livro do Eclesiástico e peço a você que acompanhe comigo a leitura do versículo 33. Ele introduz o assunto e nos diz: o rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las. Portanto, algo que em nossa vida nós precisamos nos libertar delas. O rancor e a raiva são coisas detestáveis, até o pecador procura dominá-las, porque até o pecador sabe que alimentar rancor e raiva dentro de nós só nos causa mal. Até o insensato entende isso, que alimentar raiva e rancor dentro de nós nos envenena, vai nos causando a morte. Por isso, até o insensato, até o pecador procura dominar estas coisas dentro de si. E o livro do Eclesiástico oferece a você e a mim um caminho para isso. Acompanhe comigo agora, capítulo 28, a partir dos versículos 6. Nos diz assim o livro: lembra-te do teu fim. Lembra que você vai morrer. E deixa de odiar, emprega a tua vida numa coisa mais nobre. Pensa na destruição e na morte, e persevera nos mandamentos. Pensa nos mandamentos, e não guardes rancor ao teu próximo. Pensa na aliança do Altíssimo, e não leves em conta a falta alheia. Porém, meu querido e minha querida, a pergunta que pode brotar do teu coração e do meu, assim como brotou do coração de Pedro no Evangelho, é esta: Senhor, eu entendi que preciso perdoar a quem me ofende, mas qual o limite disso? Qual o limite disto na minha vida? Até que ponto eu devo agir assim? E esta é a pergunta de Pedro. Senhor, quantas vezes eu devo perdoar? É claro que Pedro, já conhecendo o Senhor, já entendendo a sua mensagem, a sua pessoa, a sua vida, já traz a resposta na própria pergunta, porque Pedro diz até 7 vezes, e você sabe, assim como eu, que o número 7 na Escritura é um número que é ligado à ideia de perfeição. Então, quando Pedro pergunta: qual o limite, Senhor? O limite é a perfeição. E Jesus não só confirma isso, mas leva isto à sua máxima expressão quando responde: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Ou seja, Pedro, não há limite para o perdão. Nós precisamos perdoar sempre, 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 e na dúvida, sempre. Mas daqui surge uma outra pergunta que Pedro não faz, mas que Jesus, conhecendo o seu coração, responde.
A pergunta é esta, talvez você tenha se feito neste momento: como é que eu consigo isso? Como é que eu consigo perdoar assim? E é por isso que Jesus conta esta parábola. Me permita lembrar rapidamente dos trechos principais da parábola. O patrão encontra-se com um empregado que lhe devia uma fortuna. Para a gente ter ideia do quanto o empregado devia ao patrão, a proposta do patrão é que ele fosse vendido como escravo, ele, sua mulher e seus filhos. Ou seja, a vida, nem mesmo a vida dele era o suficiente para pagar a dívida. E nesta história, o empregado suplica ao patrão que negociasse a dívida com ele, que desse um tempo a mais para que ele pudesse sanar esta dívida. Este foi o pedido do empregado: me dá um tempo a mais. Nós diríamos hoje em dia, parcela um pouco isso daí. Só que o que o patrão realiza não é o pedido do empregado, o patrão vai além disso. O patrão perdoa a dívida dele. Esta enorme dívida, que nem com a vida dele ele pagaria, o patrão perdoa isso. E aí a parábola tem um segundo momento, que este mesmo empregado perdoado sai dali e se encontra com uma pessoa que lhe devia. Mas diferentemente, aquela pessoa lhe devia 100 moedas. Não era uma fortuna, como ele devia ao seu patrão. Só que como ele trata esta pessoa que ele pede, me dá um prazo por favor, para eu poder pagar estas 100 moedas que eu lhe devo, ele a sufoca e diz: você vai ter que me pagar agora. E nós vimos o final. Jesus conclui dizendo: vai ser assim que o Pai que está nos céus vai tratar vocês, se vocês não perdoarem os outros de todo o coração. Mas agora a gente vai entender por que Jesus diz isso. Porque a medida do nosso perdão é o perdão de Deus em nós. Aquele empregado foi perdoado de maneira absurda. Só que quando chegou a vez dele de perdoar, ele não foi capaz de produzir aquilo que ele tinha experimentado. E aqui está a chave para que você e eu aprendamos a perdoar, porque se trata de um aprendizado. A chave é justamente essa: façamos nós, em primeiro lugar, a experiência do amor e do perdão do Senhor por nós, porque só assim é que a gente vai aprender a perdoar alguém. Olha, meu irmão e minha irmã, eu não sei você, vou abrir meu coração para você. Quantas vezes, ao me confessar novamente, eu vou ao padre e eu vou com vergonha, porque eu fico pensando assim, não sei se você pensa, eu estou abrindo o meu coração, eu penso assim, eu fico pensando assim: meu Deus, com que cara que eu vou dizer a mesma coisa que eu disse no mês passado? O que esse homem vai pensar de mim? Vai pensar que eu não tenho vergonha. Eu vou contar o mesmo pecado, aquele de estimação que eu luto e que nem sempre eu consigo vencer, e eu me sinto assim. Só que é maravilhoso quando na confissão eu digo: padre, olha, eu voltei a cair aqui neste ponto, e sempre o Senhor me perdoa por meio daquele sacerdote. Quantas vezes eu me aproximo da confissão e digo: ô Senhor, eu acho que eu não sou digno do teu perdão, porque eu não fui tão firme como eu poderia ser, porque eu levei, desculpa a expressão, nas coxas, eu não... E o Senhor, sempre que eu me aproximo com a verdade no meu coração e digo: Senhor, por favor, me perdoa de novo, Ele sempre me perdoa. Alguma coisa eu preciso aprender com isso.
Alguma coisa eu preciso, por amor a Deus, aprender com isso, de que sempre é possível perdoar. Quanto mais eu fizer a experiência desse perdão, mais eu vou me convencendo que se Deus me perdoa, independente do que eu venha fazer, eu também sou em seu nome e por Ele capaz de perdoar alguém. É isto que precisamos compreender. Daí que você tem todo o direito de dizer: Padre, eu não sei quando eu vou perdoar aquela pessoa, está muito difícil, está muito dolorido. Padre, eu não sei quando eu vou liberar esse perdão. Você tem todo o direito de dizer isto. Você não tem o direito, se faz a experiência do amor de Deus, de dizer, por exemplo: esta pessoa eu jamais vou perdoar na minha vida. Porque quando você diz eu jamais vou perdoar esta pessoa, você está declarando que não há experiência do amor e do perdão de Deus que seja possível de te levar a liberar esse perdão. Desculpe, se você diz isto, eu nunca vou perdoar esta pessoa, você decretou a tua morte em Deus. Porque, repito, você estará dizendo: não há experiência de perdão que eu possa descobrir na minha vida, que me leve a perdoar o que essa pessoa me fez. Por isso, meu querido, me permita, já anota aí no teu diário espiritual: o primeiro caminho para o perdão é a cura interior. Eu preciso dizer ao Senhor: Senhor, cura estas minhas feridas. Talvez estas feridas que esta pessoa deixou, cura em mim, Senhor, porque para perdoar eu vou precisar tocar nisso, e se essas feridas estão abertas eu não vou conseguir. Então cura em mim, Senhor. O primeiro passo para quem deseja perdoar alguém é o da cura interior. Peça isso ao Senhor, se for teu caso. Diga a Ele: Senhor, cura estas minhas feridas. E aí sim, passo a passo, experimentando esse amor que o Senhor tem por você, você vai liberando este perdão. Mais uma coisa aqui para você anotar: independentemente da reação da pessoa. Porque muitas vezes nós nos deixamos enganar por isto: eu não vou mais continuar, porque ela não está nem ligando, porque ela não mudou, porque ela vai fazer de novo. Meu querido, o que esta pessoa vai fazer, qual vai ser a reação desta pessoa, isto não está dentro do teu alcance, isto não é do teu alcance, você não tem poder sobre isso. Sobre o que eu tenho poder? Sobre o que eu sinto. Sobre o que eu sinto eu tenho poder. Então vou dizer ao Senhor: Senhor, eu quero perdoar. Que eu não vou voltar a ser o melhor amigo dessa pessoa, que a gente não vai voltar a dar beijinhos, a andar junto. Isso não me pertence, isso depende dela também. Mas o que depende de mim, Senhor, eu estou te pedindo hoje a graça. Me ensina a perdoar, me liberta deste rancor e desta raiva que só me envenenam, que só me fazem mal. E isso serve também, meus queridos, não só para o perdão que nós devemos oferecer, mas serve também para que nós tenhamos o cuidado nos nossos relacionamentos, para que nós também não venhamos a ferir as pessoas. Eu já falei o fundamental, poderia terminar aqui. Vocês me permitem ir um pouquinho mais além? Sim ou não? Sim. Então eu gostaria de tomar um texto que não está na liturgia de hoje, apenas para exemplificar o que eu quero lhes dizer. Você em casa poderá tomá-lo. É o capítulo 3 da carta de São Tiago. É um desdobramento do que nós estamos aqui dizendo sobre o nosso cuidado em não ferir. Este capítulo inteiro, ele vai falar sobre a nossa língua. Ele vai falar sobre
sobre o que sai de nossa boca. E deixa eu dizer a você, por que vou ler, eu vou pedir licença a você para ler os 10 primeiros versículos. Por que eu vou ler esses 10 primeiros versículos? Porque aqui está o primeiro passo para mim e para você, de dominar qualquer outro instinto na nossa vida. O que você precisa dominar? Não precisa dizer para mim. Na tua vida, que forças estranhas em você precisa de dominar, você precisa de disciplina. Comece pela tua língua, comece pela tua boca. Se você dominar o que sai da tua boca, as outras áreas da tua vida estarão quase inteiramente sob teu domínio. E por que começar pela boca? Porque é pela boca que eu mais firo a vida de alguém. Capítulo 3. Vou ler corridamente, porque o nosso tempo já se esgotou. Depois em casa você retoma isso. Os 10 primeiros versículos. Meus irmãos, somente poucos de vocês deveriam se tornar mestres na igreja, pois vocês sabem que nós, aqueles que ensinamos, seremos julgados com maior rigor do que os outros. Todos nós sempre cometemos erros. Quem não comete nenhum erro no que diz, é uma pessoa madura, capaz de controlar o corpo inteiro. Desculpe, falei que não ia comentar, mas eu não me aguento. O que você precisa controlar na tua vida? Comece pela tua língua. Quem não comete nenhum erro no que diz é uma pessoa madura, capaz de controlar todo o seu corpo. Versículo 3: até na boca dos cavalos nós colocamos um freio para que nos obedeçam, e assim fazemos com que vão aonde queremos. Controlamos o corpo de um imenso animal, como um cavalo com o freio na sua boca. Versículo 4: pensem no navio, grande como é, empurrado por ventos fortes, ele é guiado por um pequeno leme e vai aonde o piloto quer. Um navio imenso se controla com um pequeno leme e a vontade do piloto. Versículo 5: é isto que acontece com a língua. Mesmo pequena, ela se gaba de grandes coisas. Vejam só como uma grande floresta pode ser incendiada por uma pequena chama. Cuidado. Versículo 6: a língua é um fogo. Ela é um mundo de maldade. Ocupa o seu lugar no nosso corpo e espalha o mal em todo o nosso ser. A língua nos envenena, não somente aos outros, em primeiro lugar a nós. Aqui está a expressão mais forte do texto. A língua é alimentada pelo fogo do inferno. Ela põe todo o curso de nossa vida em chamas. Especialmente com carinho a você, meu jovem. Você está começando a sua vida. Controle o que você diz. Tome cuidado com a tua língua, porque ela põe em risco o curso de uma vida inteira. Você, jovem, preste atenção. Sei que isso é conversa de gente mais velha, de pai, de mãe. Preste atenção nisto. Nós, mais adultos, sofremos, muitos de nós, até hoje, por coisas que nós falamos lá atrás. Nós pagamos hoje duramente
por coisas que nossa boca disse lá atrás. Muitos de nós arruinamos a nossa vida, estragamos relações, das quais nós nos arrependemos até hoje por conta do que falamos lá atrás. Você está começando a sua vida, tome disciplina na tua boca. Versículo 7. O ser humano é capaz de dominar todas as criaturas e tem dominado animais selvagens, os pássaros, os animais que se arrastam pelo chão e os peixes. Versículo 8. Mas ninguém ainda foi capaz de dominar a língua. Ela é má, cheia de veneno mortal, e ninguém a pode controlar. Penúltimo versículo, 9. Usamos a língua tanto para agradecer ao Senhor e Pai, como fazemos agora, como para amaldiçoar as pessoas que foram criadas à semelhança dele. Versículo 10 e conclusão, depois o capítulo continua o mesmo assunto, mas eu paro por aqui. Da mesma boca saem palavras tanto de agradecimento como de maldição. Meus irmãos, diz a Escritura, isso não deve ser assim. Senhor Jesus, nós te pedimos em primeiro lugar a cura das nossas emoções, a cura das nossas feridas, e nós te pedimos, Jesus, porque nós queremos, precisamos perdoar a quem nos tem ofendido, e sabemos que só curando o nosso interior que nós conseguiremos isso. Dá-nos a graça, Jesus, de experimentar o Teu amor e o Teu perdão cotidianamente por nós e aprendermos contigo a perdoar as pessoas a quem devemos o perdão. Em primeiro lugar, Senhor, por nós, para que nos libertemos de todo o rancor e de toda a raiva. E dá-nos, Senhor, o cuidado para não ferir, especialmente com aquilo que sai de nossa boca, com o uso que fazemos de nossa língua. Tudo isso, Jesus, nós te pedimos, e o fazemos na unção do Espírito Santo, o amor de Deus derramado em nossos corações. Amém. Sobre a tua decisão, meu querido e minha querida, sobre nossa decisão em sermos curados, em iniciarmos um caminho de perdão a quem nós devemos o perdão, e sobre nossa decisão em controlarmos sobretudo o que sai de nossa boca, sermos pessoas que manifestam amor e misericórdia. Desça a bênção de Deus Todo-Poderoso pelo sinal da Santa Cruz, a máxima expressão do amor e do perdão de Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.